Eu concordo plenamente que nós temos oligarquias políticas no Nordeste, no Norte, que destroem o nosso país. Quem não quiser trabalhar vai perder acesso ao benefício. O Renan, ele tem umas falas, né, que para um candidato são consideradas polêmicas. Eu vou ler algumas, né, aqui, que ele disse, por exemplo, eu vi ele falando num podcast recentemente, que as pessoas que são a maioria, né, das pessoas que recebe o Bolsa Família são um peso para as outras pessoas que trabalham, e no governo dele elas vão ter que trabalhar. Ele também faz algumas referências ao Nordeste, né, dizendo que a região, abre aspas, tem a pior representação política do Brasil. Ele diz que vamos ter que fazer o Norte e o Nordeste trabalhar, mormente o Nordeste, destruir as elites políticas locais. Eu queria saber, o senhor concorda com esses posicionamentos? O que eles dizem aí sobre a plataforma do partido, sobre o candidato à presidência do Missão? Concordo, nenhum país se desenvolve tendo metade da sua população dependendo de benefício assistencial ou previdenciário. Não existe um case de sucesso com um paralelo com os números que a gente tem. Aquele que tiver capacidade de trabalho, com o Renan Santos sendo presidente da República, e que receber Bolsa Família, ele será colocado para trabalhar. Não faltará oportunidade, né, de trabalho para essa pessoa para receber o dobro, pelo menos, do Bolsa Família, que vai ser um salário, né? Então, quem tiver capacidade de trabalho vai ser colocado para trabalhar. Quem não quiser trabalhar vai perder acesso ao benefício. Quem não puder trabalhar vai receber o benefício, naturalmente. A gente não vai deixar alguém debilitado numa situação de extrema carência ou de doença sem receber, passar fome, porque não tem capacidade de trabalhar. Agora, quem tem capacidade de trabalhar, tem que trabalhar sob pena de perder o benefício. Do outro ponto, eu concordo plenamente que nós temos oligarquias políticas no Nordeste, no Norte, que destroem o nosso país, né? Eu não tenho a menor dúvida de que nosso país seguiu, principalmente no Congresso Nacional, péssimos rumos, sendo comandado por essas oligarquias, sendo comandado por Arthur Lira, sendo comandado por Davi Alcolumbre, sendo comandado por Renan Calheiros, sendo comandado por uma elite política, na maior parte das vezes, que vem do Nordeste. E aí tem o mérito dessa elite política que, diferente do Sul e do Sudeste, em que as bancadas se matam e não tem nenhum tipo de coesão, não tem nenhum tipo de coerência. Aliás, o número de deputados só aumentou, né, só foi aprovado o aumento do número de deputados por causa de um voto de um senador de São Paulo, que é o estado mais prejudicado pelo aumento do número de deputados, que foi por um voto que foi do Giordano, né, do suplente do Major Olímpio. Então, nem na defesa básica, fundamental, elementar, o Sul e o Sudeste se unem, tanto que o consórcio mais proeminente de governadores é o consórcio do Nordeste, e só passou a existir um consórcio do Sudeste mais recentemente, salvo engano, no último ano. Então, eu concordo, sim, e, aliás, durante muito tempo, o próprio PT discursava contra oligarquias políticas do Nordeste e dizia que elas precisavam ser desconstruídas. Aí, quando eles tomam o poder em boa parte dos estados do Nordeste, eles não mudam as práticas, eles só substituem, se tornam os novos oligarcas no lugar de quem estava lá. Só uma coisa, uma dúvida que ficou, né, quando vocês dizem, a pessoa vai ter que trabalhar ou ela perde o benefício, se ela tiver a oportunidade de trabalhar. Como é que vai se dar isso? Tem um plano concreto, assim? Quer dizer, a pessoa vai ter que provar que não tem emprego na região? Qual que vai ser o critério para definir isso? Não precisa provar que não tem emprego na região. O próprio governo vai chegar e vai falar, olha, tem emprego para você. Nós temos, a gente propõe uma reforma radical no orçamento, né, de desvinculação de receitas, que vai abrir um espaço fiscal aí de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, né, que é a PEC que eu apresentei e que o Renan pretende aprovar se for eleito presidente da República. 1 trilhão em quanto tempo? Em 6 anos. Né, 1 trilhão e 100 bi em 6 anos, e isso sem contar a imediata queda na taxa de juros que também vai ter e que vai fazer com que a gente pague menos serviços da dívida, também abrindo mais espaço fiscal. Com esse espaço, boa parte desse investimento vai ser infraestrutura e a gente vai ter espaço para colocar essas pessoas para trabalhar em obras de infraestrutura. Então, não precisa ter uma necessidade técnica de, olha, eu vou fazer uma demonstração de que estou entregando o currículo, mesmo porque isso também estaria muito sujeito à fraude. Nós primeiro vamos fazer uma busca ativa, né, que já deveria ser uma política dos centros de referência de assistência social, ir atrás dessas famílias, de verificar se essa pessoa tem condições de trabalho e daí de oferecer o emprego diretamente para ela trabalhar em obra de infraestrutura.
que um ponto, só para deixar isso mais claro, o senhor é a favor, então, do fim do Bolsa Família e outros programas focalizados, como, por exemplo, o Gás do Povo, que foi aprovado, né, que foi lançado essa semana. Assim, o partido vai entrar com essa plataforma de fim desses programas? Como que isso vai ficar ali na plataforma do partido? Né? Não é o fim do Bolsa Família. Você mantém o Bolsa Família, só que você vai ofertar um emprego para quem tem capacidade de trabalho. Se quem tem capacidade de trabalho se negar a trabalhar, ele vai perder o acesso ao benefício. Agora, Gás do Povo, Pé de Meia, outros programas nesse sentido, realmente não vejo sentido em existir, porque, primeiro, eles não são, do ponto de vista social, inteligentes. O Fome Zero fracassou em contraposição ao Bolsa Família porque ele tinha a mesma lógica do Gás do Povo. Em vez de eu dar o dinheiro para o sujeito gastar com aquilo que é a prioridade da própria família dele, eu, governo, vou criar uma estrutura de logística para ter caminhão e ter a compra de comida para eu chegar na casa do cara e entregar a comida na casa dele. A mesma coisa está sendo feito com o Gás do Povo. E veja, é uma política social que, na verdade, está atendendo o lobby do Suarez, do Rei do Gás, que está sendo beneficiado com isso, de outras empresas que estão sendo beneficiadas com compras públicas, porque não tem por que o governo comprar qualquer coisa para as pessoas quando ele pode, de maneira mais eficiente, dar o dinheiro direto para elas comprarem. E outra coisa, você ter o Luz para Todos, você ter o Gás do Povo, você ter tantas políticas para pagar tantas coisas diferentes, só mostra que a gente fracassou enquanto nação, só mostra que a nossa economia está em frangalhos, que o governo está vendo que as pessoas não conseguem pagar a própria conta de luz, aí paga a conta de luz no lugar dela. Não consegue comprar o próprio gás, paga o gás no lugar dela. Pô, peraí, então no nosso país as pessoas não estão com dinheiro para comprar nada. Né? A gente precisa de uma geração de emprego e de renda para acabar com esse nível de dependência, porque se a gente for levar isso às últimas consequências, as pessoas também não têm dinheiro para comprar casa, as pessoas também não têm dinheiro para comprar roupa. Então vamos fazer o governo comprar roupa e entregar para as pessoas, comprar casa e entregar para as pessoas. A gente está vendo os problemas estruturais que estão tendo no Minha Casa Minha Vida há algum tempo já, servindo lobby de setores da construção civil que são atendidos, e boa parte. Eu conversava com uma pessoa outro dia que disse que comprou 2 apartamentos do Minha Casa Minha Vida para alugar. Eu falei, mas peraí, isso não era uma política social voltada para o mais pobre? Falar um pouco sobre privatizações. Eu achei curioso que o senhor disse recentemente, numa entrevista, que mudou um pouco sua visão sobre privatizações, né? Que o que funciona não precisa ser privatizado, diferentemente do que o senhor acreditava historicamente. Eu queria saber o que fez o senhor mudar de opinião, né? E que empresas hoje o senhor acha que funcionam bem, né, que não deveriam ser privatizadas, e que empresas demorou já para serem entregues ao capital privado? Eu acho que a maior parte precisa ser privatizada. Agora, existem empresas que, como eu coloquei, que funcionam. O maior exemplo, para mim, é a Embrapa. Né? Não vejo razão para privatizar. A gente não tem notícia de escândalo de corrupção na Embrapa, a gente não tem notícia de mau uso de dinheiro. Eu mesmo envio emendas parlamentares para a Embrapa, porque ela conduz pesquisas de ponta, e eu acho que ter estatais, principalmente no setor de desenvolvimento de ciência e tecnologia, pode ser interessante se ela for bem administrada, como a gente já tem esse bom exemplo que eu citei, mas a maior parte acho que precisa ser privatizado, porque, como eu disse, o que não precisa ser privatizado é o que está funcionando. Agora, estatais que funcionam não são a regra no Brasil. Né? Acho que a Petrobras não funciona, precisa ser privatizada. Acho que a Caixa não funciona, precisa ser privatizada. Acho que o Banco do Brasil não funciona, precisa ser privatizado. E outras ali no Plano Nacional de Desestatização, salvo engano, tem ali cerca de 60 estatais que, por decreto, sem passar pelo Congresso Nacional, poderiam ser privatizadas. Né?